Olá, seja bem-vindo ao programa Sem Filtro, no seu canal de ideias. Este é o espaço onde abordamos assuntos interessantes, pulsantes, necessários. E hoje é dia de Sem Filtro especial. Vamos falar sobre LGBTfobia. E para falar sobre este tema, estamos recebendo Scarlett Abreu Santos, secretária de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB Maranhão, Carlos Wellington, professor doutor, representante do Grupo Gaivota, e Elaile Silva Carvalho, coordenadora do Comitê de Diversidade do TJ Maranhão. Eu vou começar com os dados de uma pesquisa do Instituto Locomotiva, que revelam que 2 entre cada 10 brasileiros ainda consideram a homossexualidade uma doença e que 4 em cada 10 desses indivíduos acreditam que a homossexualidade pode ser curada. Além disso, 45% dos brasileiros não sabem o que é uma pessoa transgênero. De 4 em cada 10 não aceitariam que seus filhos ou filhas decidissem mudar de gênero. Pelos números, ainda há muito o que mudar, mas como vocês analisam a importância dos movimentos de resistência LGBTQIA+, para a garantia de direitos e também de respeito? Sejam todos bem-vindos ao programa Sem Filtro. Quem vai começar? Doutora Elaile? Posso começar. Por favor. Queria agradecer pelo convite para participar do programa Sem Filtro da TV UFMA, de vir mais uma vez aqui à universidade para falar de um tema tão relevante, né? E eu penso o seguinte, que sem movimentos sociais, né, sem luta, a gente não teria todos esses direitos reconhecidos, né? Isso foi importante para a garantia dos direitos da mulher, né? Muitas mulheres morreram para garantir nossos direitos, inclusive na Revolução até Francesa mesmo, que na própria Revolução se garantiu os direitos dos homens e não das mulheres. As mulheres não tinham abrangência naqueles direitos, né? O direito ao voto também, que para a mulher foi garantido na década de 30, quer dizer, menos de 100 anos, né? E nós tivemos mulheres que morreram. E a mesma coisa em relação ao racismo e a essa temática da LGBTfobia. Se não fossem pessoas que tivessem coragem, sempre falo em coragem, né, de reivindicar os seus direitos, não teríamos esses direitos que foram reconhecidos não pelo legislativo, mas pelo Poder Judiciário, né? E também é preciso falar da coragem do Poder Judiciário com o poder conservador e que garantiu todas essas levas de direitos que nós temos hoje garantidos pelo STF, né? Que nós somos precedentes judiciais que devem ser seguidos pelos juízes e pelos tribunais. Primeiro dizer que é importante a gente estar ocupando esse espaço da universidade de produção do conhecimento. E é muito interessante esse dado que você traz, porque, a priori, a sociedade pode pensar que hoje se fala muito sobre gênero e sexualidade. Sim. Pode passar uma falsa sensação de que estamos avançando no que diz respeito a essas temáticas. No entanto, ao mesmo tempo que o debate tem se ampliado, a gente percebe também que uma perspectiva conservadora tem crescido no país. E não é um movimento único no Brasil. Sim. Existe um movimento articulado, de combate, que trabalha com a questão da desinformação, com notícias falsas, para desacreditar o movimento que trabalha as pautas de gênero e sexualidade, ou seja, com as minorias sexuais e de gênero. E o Brasil não poderia ser diferente, até porque nós somos ainda o país que mais mata pessoas LGBT no mundo. Isso é um dado que revela muito acerca do nosso país e a necessidade da intensificação de políticas públicas. E é importante destacar que a homossexualidade ela já foi retirada do quadro da OMS de doenças desde a década de 90, no início da década de 90. Inclusive, o Dia Internacional de Combate à LGBTfobia faz referência ao dia da retirada. É lógico que a gente também não pode ser refém de organismos internacionais para que eles determinem sobre as nossas identidades. A gente sabe que a gente não é doente nesse sentido. No entanto, a gente percebe que o imaginário popular, que é isso que a pesquisa traz, ainda vem muito trazendo essa perspectiva de doença. Primeiro, nós fomos tratados como doentes, depois como criminosos, né? Então, a gente percebe que esse movimento ele sempre vem e volta.
É importante destacar que as áreas que trabalham diretamente com a saúde, e aí eu destaco a psicologia, que eu sou professor do programa de pós-graduação em psicologia, eles também combatem as práticas de tentativa de conversão, que a gente conhece, que são ditas curas, né, da homossexualidade. Existem pessoas que acreditam que uma identidade sexual, uma orientação sexual, ela pode ser revertida se utilizando algum tipo de mecanismo ou metodologia. Na verdade, isso é uma violência e isso, inclusive, é um crime. Né? Sim. Vai para além do tirassauísmo, né? Exatamente. Primeiro, agradecer por essa oportunidade e estar em espaços como esse, ampliar, inclusive, para que esses números que inicialmente trazidos, a gente consiga, de repente, né, diminuí-los. E entender essa situação é da gente perceber também a importância dos movimentos e, sobretudo, na atualidade. Porque a gente vem de uma história de resistência. Quando a gente perpassa por todos os conhecimentos de direito, como bem elencado pela doutora, a gente percebe, né, essa crescente e essa insistência da sociedade em não se permitir ser violada. Sim. Mas se a gente for perceber ainda hoje, nós estamos dentro desses números, esses dados inicialmente colocados, é importante para que a sociedade pegue esse acorde de, olha, existe às vezes nós estamos dentro de uma bolha que tanto se fala, né, e que pensa que não, a nossa sociedade mudou, mas pelo contrário, os números eles refletem outra realidade. E aí vem a importância de inclusive, nós estarmos fazendo esses discursos, essas conversas, esses diálogos dentro da própria sociedade e começando dentro das escolas. Porque a gente percebe que a família, ela já perpassa por uma situação cultural, né, que vem de muitas outras situações, às vezes religiosa, então perpassa dentro da escola esse diálogo mais aberto, e diálogo sobre direitos, sobre situações básicas. Às vezes a gente fala de nomes tão bonitos como LGBTfobia, gêneros e afins, mas são situações muito básicas. Se nós formos pensar, é só saúde, é só dignidade, é só educação, é só igualdade, que está muito bem constituído dentro da nossa Constituição Federal e que a gente precisa falar sobre elas. E aí vem a OAB, que tem esse trabalho insistente dentro das escolas, né, que a gente trabalha com esse eixo, que é a escola, para que a gente discuta dentro dessas rodas situações como essa e, de repente, futuramente, talvez não tão longe, melhorarmos esses números. Né? Eu quero pegar um pouco um gancho de cada um de vocês. A doutora falou que é o movimento, é o Tribunal de Justiça e não o Legislativo, é o Judiciário e não o Legislativo que está fazendo essa movimentação, né, de garantia de direitos. A gente vê muito movimento, avança, mas também retoma de volta. A questão da escola, de não permitir que se converse. E eu vejo assim, um ponto, um marco, que foi a pandemia. Né? A pandemia se retrocedeu muito. De que forma vocês analisam isso? Com certeza, né? E parte também de dois movimentos na pandemia. Ao passo que ela retrocede, mas ela também traz o diálogo para as redes sociais. Eu acho que também a gente vê nesse ponto que, ao todo, a sociedade ela perdeu todo desse convívio, né? Se nós formos ver dentro do cotidiano, a gente percebe a dificuldade, mesmo até na alfabetização hoje. Muitas crianças tiveram essa dificuldade. E aí, quando a gente percebe dentro desse ambiente de pandemia, eu também, ao passo que eu percebo esse recuo, mas eu também percebo que a gente tem uma sociedade hoje muito mais, que chegou para as redes sociais, que a gente conversa mais sobre isso. Eu lembro de um recorte das novelas que hoje já se fala, que hoje já se mostra, né? Então, talvez esse momento de pandemia também pode ter essa importância de trazer discussão nas redes sociais. Sim. Inclusive, é bom fazer até esse histórico, a gente conversando aqui na UFMA, né, na TV UFMA, sobre combate à LGBTfobia, sendo que eu me formei aqui na UFMA, no curso de Direito, em 2003. Quer dizer, vai fazer 21 anos agora, e na época não tinha nenhum desses direitos reconhecidos. Quer dizer, é muito pouco tempo, 21 anos. Né? E não tinha esse espaço aqui para se falar sobre isso nem na sala de aula. Né? Você falava muito de princípios, né? Era uma coisa distante. E hoje em dia se fala de direitos são reconhecidos, se fala aqui dentro da universidade, como nós estamos fazendo agora. É importante, como a doutora Scarlett falou, para desmistificar essa questão da doença, da homofobia, da homossexualidade vista como doença, né? De se conversar, né? De ouvir as pessoas, né? De ouvir questionamentos, de responder a questionamentos, como nós, né, doutor Carlos Wellington, já fizemos aqui dentro da UFMA,
lá na Casa do Estudante, conversando com estudantes sobre essas questões. Então, é disso que a sociedade precisa também, de debater essas questões dentro da sociedade, dentro das escolas, né? Que nós de vez em quando, a gente vê aí o Poder Legislativo se movimentando contra os direitos da população LGBTQIA+, né? E o Judiciário dizendo que, olha, vocês não podem legislar sobre isso aí. Os direitos LGBTQIA+, têm que ser discutidos dentro da sala de aula. Gênero e sexualidade tem que ser discutido nas escolas. E é de fato, porque nós somos muito demandados para falar sobre essas questões dentro das escolas, dentro das universidades, né? E os estudantes às vezes dão aula até para a gente. Muito assim dos movimentos também organizados que empurram essa questão e levam para esse fórum que é a escola, que é a universidade, muita internet também, como foi citado, um espaço muito mais aberto, as cabeças também estão mais abertas. Como a senhora falou, tem o retrocesso, mas também a gente está avançando em alguns pontos, né? É importante destacar que esse movimento ele acontece em decorrência da articulação dos movimentos sociais. É quando os juízes e as juízas lésbicas e gays se assumem enquanto tal e começam a se articular dentro do Poder Judiciário dessa forma, assim como os advogados e as advogadas, assim como nós que estamos na universidade. O Grupo Gaivota é o grupo mais antigo ainda em atividade. Nós já começamos no início da década de 90. A gestão pública sequer abria a porta, porque não existia esse diálogo, né? A gente percebe que o movimento ele é bem recente, né? Hoje em dia nós temos uma comissão da diversidade da OAB, um comitê da diversidade, nós temos os núcleos da Defensoria, do Ministério Público, mas há algum tempo atrás não existia esse debate, né? Então a gente percebe que avança, mas a gente sempre tem a sensação de que os nossos direitos estão sendo cerceados o tempo todo. E essa questão do gênero e sexualidade nas escolas, é importante a gente destacar que já teve ataques diretos da Assembleia. Projetos de lei que queriam proibir o debate de gênero e sexualidade. Aí, se você for buscar o histórico de alguns parlamentares, não existe nenhum projeto que vise melhorias para o Maranhão. É simplesmente em atacar a população LGBTQIAPN+. O objetivo de alguns parlamentares é só atacar as pautas. E você ser contra o debate de gênero e sexualidade nas escolas é você ser contra a empoderar as crianças, os alunos, os jovens de se defender da violência de gênero. Então é um absurdo você tentar impedir um debate que é necessário que seja feito nesses espaços educacionais. E falando nessa questão do empoderamento, essa representatividade que está falando aí de advogados, juízes, é bom que é o tal lugar de fala, você também se vê ali, então eu posso estar ali. E aí você está ali, você pode movimentar também ações importantes para a população. É isso? Como vocês analisam isso, dessa conquista de espaços também para dar fala para os outros? Um exemplo que a gente tem, as ações afirmativas para pessoas trans e travestis nas universidades. Né? Eu sempre costumo brincar quando eu vou dar treinamentos e palestras, quantos professores e professoras trans e travestis vocês já tiveram? Quando vocês vão ao banco, vocês são atendidos por uma pessoa trans e travestis, vocês têm amigos trans e travestis, então a gente percebe que existe uma lacuna em outros espaços de sociabilidade para essa população. Então, às vezes, algumas políticas de ações afirmativas, de reserva de vagas, elas são necessárias. E aqui o programa de pós-graduação em psicologia, antes mesmo de ter uma resolução que já fala da necessidade de abertura de vaga para esses sujeitos, a gente teve um precursor nesse sentido, antes mesmo da resolução. E os nossos casos dos nossos alunos são exitosos, né? A gente não pode também abrir um parâmetro de exigir mais daquela pessoa pelo fato dela ser LGBT. Porque de nós é cobrado uma idoneidade, um caráter irresoluto que não é cobrado das outras pessoas, né? E a gente tem que tomar cuidado, porque isso é uma perspectiva muito conservadora de entender que um LGBT, ele não é só um LGBT. Existem outros marcadores que o colocam naquela sociedade, marcadores de classe, de acesso econômico, de região, a questão urbana e rural, periferia. Nós temos a questão do homossexual afeminado, que é o que sofre mais vítima, que é mais vítima na sociedade. Então, a gente tem N fatores que são necessários para a gente estar debatendo quando a gente fala da população LGBT. Eu sempre costumo dizer, as pessoas perguntam, qual é a sigla correta? Eu sempre digo que ali é um campo de disputa, de relações de poder. Na verdade, melhor do que você entender o que a sigla fala de cada letrinha, é você ter uma perspectiva inclusiva,
na sociedade. Até porque cada um é um recorte, e cada um tem um repertório, cada um tem uma necessidade, um histórico, né? E é importante a gente ver essa sociedade sob esse aspecto de se sentir representada, né? Nós também estamos vendo numa sociedade mais atual esse movimento de representatividades, da Pablo Vittar, que, por exemplo, é um nome que hoje as pessoas, nessa perspectiva de escolas, talvez há um tempo atrás ninguém conseguia se olhar, se imaginar, sabe, ser uma drag, se imaginar cantando, performando, são várias identidades. Ao passo que a gente compreende essa necessidade, né, de se sentir representado, a gente precisa dar nomes a essas tantas pessoas que estão na música, que estão na dança, que estão sim no judiciário, que estão na OAB. Então, acho que esses espaços, eles tiram essa perspectiva. Eu lembro assim que um professor na universidade falava assim para mim: eu sempre vou ser um professor gay. Sempre que vai dizer assim, aquele professor gay. Não vai falar aquele professor que é maravilhoso, aquele professor, não, o gay veio na frente. E não vem na frente como uma questão de abrilhantá-lo, né? Mas uma questão mesmo de colocar em uma situação, né? De rotular, né? Então, assim, por isso que é importante essas perspectivas de lugar, de colocar. Às vezes as pessoas falam, então eu tenho que dizer logo, eu sou hétero, eu sou gay e tudo. Mas é porque é importante porque existem meninos e meninas que ainda têm medo por conta do aspecto cultural. Então, quando vê meu professor, também é como eu, e ter aquele referencial é importante para a sociedade. E acho que nós estamos caminhando para isso, até porque existem em todos os lugares, né? E com certeza nós estamos vendo. Isso. É importante esses marcadores aí. Hoje em dia eu falo assim, na minha época. Então, na minha época, quando eu era criança, adolescente, né, não tinha nada de aluno, estudante deficiente. Tinham poucos negros, né? Tinham LGBT, ninguém dizia que fazia parte da comunidade, nem nada. Travestis e transexuais não existia, né? Entre aspas, né? E hoje, quando nós vamos nas escolas, nossa, toda escola tem um adolescente, tem uma criança transgênero, que você já nota lá, tem aquele que já sente que é uma pessoa homossexual, né? As pessoas já também se auto-identificam como negras, né? Sim. Outro dia eu vi numa palestra, numa escola, um estudante, uma estudante, duas estudantes brincando e levando a outra amiguinha na cadeira de rodas para o banheiro, né? Eu falei, rapaz, isso não existia na minha época, né? E hoje a gente vê até no jornalismo, né? As mulheres, os homens negros, né? Que antigamente tinham, agora é a Maria, né? E a gente vê que, e eu assistindo, a gente vê que as pessoas falam, não, que o quanto foi difícil eu estar aqui, né? E que é importante esses marcadores, essa representatividade, inclusive no Poder Judiciário. Sim. De vez em quando vai alguém lá no meu direct, lá no Instagram, e fala, eu não sabia desse Comitê de Diversidade do Tribunal de Justiça. E nós temos esse Comitê de Diversidade há muito pouco tempo. Em 2020, que também foi um ato de coragem, né? Muita coragem. E como a senhora falou, dentro do local conservador também. Do desembargador Lorival Cerejo, que era presidente à época, que criou esse Comitê de Diversidade, que jamais o Poder Judiciário, o local, a gente não participava de entrevistas que nem essa, não íamos na escola, né? Hoje o Tribunal de Justiça já é referência através do Comitê de Diversidade, então é importante sim. Por isso é importante a representatividade. Bom, a gente finaliza aqui esse primeiro bloco e no próximo bloco vamos retomar com o Sem Filtro especial falando sobre o LGBTfobia. É um instante só. Já estamos de volta com o programa Sem Filtro. Hoje o Sem Filtro é especial sobre LGBTfobia. Eu estou recebendo aqui Scarlett Abreu Santos, secretária-geral da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB Maranhão, Carlos Wellington, professor doutor representante do Grupo Gaivota, e Elaine Silva, juíza, coordenadora do Comitê de Diversidade do TJ Maranhão. Bom, não esqueça de conferir a programação da TV UFMA nas redes sociais e o programa Sem Filtro pelo link que aparece aí na sua tela.
Bom, em 2023, o Brasil registrou 257 mortes violentas de pessoas LGBTQIA+. Um número alarmante que mantém o Brasil no topo da lista de países mais homotransfóbicos do mundo. Esses dados são do Grupo Gay da Bahia. Algumas políticas existem, datas, marcos históricos são importantes, mas e no dia a dia? Como é que a população garante a sua segurança? É a quem também ela pode recorrer. Aí eu jogo para vocês a pergunta. Inclusive é importante falar que esses dados aí, eles não são oficiais. Não são oficiais. Né, professor Carlos Wellington? É do movimento. É do movimento social. Em decorrência da omissão. É muito difícil. É interessante a gente saber disso. Sim. Porque é muito difícil até se chegar a esses dados. Sim. Que muitos são feitos recortes de jornais, de informações que são publicadas nos sites, né? E os grupos, as instituições vão atrás, conversam com famílias e tal. Quer dizer, através de informações mesmo informais, não oficiais. E era importante o Brasil, como sendo o país mais homotransfóbico do mundo, que mais mata também travestis e pessoas transgênero, ter essas informações oficiais. E trabalhar de forma oficial também para combater esses crimes. Até pouco tempo atrás, nem no sistema de justiça e nem nos sistemas também das delegacias, nós tínhamos essa categoria. Isso. Né? E foi preciso uma briga muito grande para inserir essa temática dentro dos sistemas de justiça e do sistema também das polícias civis. E é preciso treinar também as pessoas que vão fazer o cadastro também desses crimes, né? Porque não adianta ter um sistema e não se fazer o cadastro correto, né? E, além disso, também é preciso treinar as pessoas que fazem parte dessas varas, desses tribunais, da delegacia de polícia, para recepcionar, para acolher essas pessoas que são vítimas desses crimes. Como acontece aqui, nós temos uma delegacia de polícia civil especializada em questões de crimes de raça, né? Porém, já está precisando até ampliar, né? Porque nós temos só um delegado, ter mais delegado, mais policiais trabalhando nessa temática que é importante. É importante lembrar que, para se pensar em políticas públicas, a gente precisa de números. Sim. Quando o Estado se omite em fazer o levantamento da violência letal sofrida pela população LGBT, ele está dizendo que essa violência não existe. Né? Então, o movimento social ele tem feito esse contramovimento e apresentado esses dados contrapúblicos, que a gente chama. E aqui no Maranhão, a gente tem um grupo do qual eu faço parte, que é o Observatório de Políticas Públicas LGBT+, do Maranhão, que é o que faz o levantamento e encaminha para o GGB, para a ANTRA e para o Grupo Acontece. Então, esses dados que são repassados a nível nacional, eles têm a contribuição do nosso grupo aqui, que nós fazemos justamente o que a doutora Elaila aponta, né? A gente faz um levantamento por jornais, pelos boletins de ocorrência. Esse dado que ela traz é muito importante, porque conseguimos o campo, né? Existe o campo LGBTfobia, mas na maioria das vezes ele não é incluído, né? O boletim de ocorrência não coloca como LGBTfobia. Então, existe todo um processo de invisibilidade dessa violência. E o movimento sempre faz o seu exercício, ele procura as instâncias. Nós já estivemos em diálogo com a Secretaria de Segurança Pública, a proposta era estipular um protocolo de denúncia. E nós que somos do movimento, nós somos acionados de madrugada com algum caso de violência. Muitas pessoas já me disseram, Carlos, eu não vou denunciar porque eu vou sofrer uma outra violência na delegacia. E como é que eu não vou entender a situação daquela pessoa que passa por inúmeras violências, está no pior estado do momento da vida dela, que ela sofreu uma agressão física, para chegar numa delegacia e ainda servir de chacota, né? Então, essa questão da sensibilidade, da educação, da formação, ela é necessária, né? A Secretaria de Segurança Pública, ela traz resquícios muito da época da ditadura, é um braço repressor do Estado. Por mais que os governos sejam progressistas, ela tem essa perspectiva repressiva, né? Então, é um organismo que a gente ainda tem tido dificuldade de dialogar enquanto movimento social, mas nós já temos apresentado as narrativas e as possibilidades de tentar reverter. Nos últimos anos, nós temos ficado entre a 6ª e 8ª posição do Estado
com o maior número de violência letal da população LGBT. Isso diz muito, né? Então, a gente precisa aprofundar mais esse debate e apresentar aí dados que fortaleçam esse combate à violência. A gente fala nessas campanhas, né, que a gente tem anualmente, inclusive é conhecido, a gente tem campanhas a todo tempo, se a gente for pensar hoje, até com uma certa força nos últimos anos, mas a gente precisa pensar nesses casos cotidianos e como trabalhar essas situações. Porque existem casos que sim serão enquadrados e eu acho que hoje a gente já consegue perceber uma sociedade que já sabe, pelo menos assim, não vou mexer com aquilo ali, não vou falar tal coisa, e a gente percebe hoje um medo da população. A gente sabe que a gente precisa de um aspecto de consciência, de respeito, mas também tem a situação do medo. Daquele agressor hoje olhar para ele, isso aqui é crime, isso aqui eu não posso fazer. Então, a gente já tem um alerta maior da população para esse ponto, até por conta dessas campanhas, até por conta da consciência, né, da percepção hoje de uma pessoa gay, de entender, isso aqui eu não vou mais ser vítima. Se falar comigo dessa forma, eu vou denunciar, e é importante que se denuncie, para que a gente tenha esses relatos, para que a gente tenha justiça nesses casos, mas não existem casos que também não serão punidos. Quando a gente vai até pensando no direito antidiscriminatório, a gente começa a ler algumas coisas, a gente percebe a dificuldade em enquadrar algumas coisas. Aquela pessoa que é gay, aquela pessoa que é lésbica, que é trans, ela sabe que está sendo vítima, mas a gente não tem uma fala determinante, né? A gente não tem um nomezinho para dizer aquilo, para que seja enquadrado, embora exista. Então, por isso que é importante a gente conhecer o crime, é importante que a sociedade se alerte para isso, até para que se puna e para que se evite, mas a gente percebe que a gente precisa ainda mais da sociedade, que é o respeito, porque vão existir situações que a gente não vai conseguir definir aquele crime, né? Embora exista. E é por isso que a gente tem uma sociedade que a gente perpassa por essas situações, mesmo de se sentir, né, mentalmente esgotado. A gente conhece pessoas que estão esgotadas. Eu estou cansada de falar sobre isso, estou desse ponto. E aí vem a OAB, que iniciou uma campanha muito legal também nesse aspecto, que é de garantir esse aspecto mesmo da saúde mental para os advogados e seus dependentes. Então, a gente fez essa campanha, a OAB também aceitou isso, foi um pedido da comissão, e a gente tem trabalhado junto com os advogados e com seus dependentes, porque nesse aspecto a saúde mental das pessoas LGBT com certeza é um dos aspectos que a gente precisa explorar muito. Isso me remeteu à questão da mulher, que é uma outra questão, é outro recorte, mas a mulher, a partir do momento que teve esse acolhimento da Casa da Mulher Brasileira, ela começou a entender e saber que tem uma rede de apoio, ela começou a falar mais, né? Então isso seria também o ideal para ter nessa configuração também para receber esses casos? O que vocês acham? Com certeza. O acolhimento é essencial. Por exemplo, se nós não fôssemos bem acolhidos aqui, a gente não voltaria mais, né? Então, é importante que as vítimas sejam bem acolhidas pelos policiais militares, que são os primeiros que vão à situação de flagrante, pela Polícia Civil também, que investiga, né? Pelo Ministério Público, pelo próprio Poder Judiciário, dentro da Defensoria Pública também. É preciso cursos, treinamentos, né? Outro dia eu fui num órgão público aqui do Estado e eu fui tão bem acolhida lá dentro que eu fiquei chocada, que não é comum, né? E eu parabenizei lá o órgão por ter me acolhido bem. E a gente deve ser acolhido assim em todas as repartições públicas, não só nas repartições públicas, mas também nas empresas privadas também. E as pessoas, foi importante que o doutor Scarlett falou, que as pessoas têm que denunciar, não só denunciar, mas também têm que ajuizar ações de reparações de danos materiais, morais, né? Porque aquela pessoa que está ali discriminando, que está sendo preconceituosa, que está cometendo um ato de homofobia, de transfobia, para ela saber que ela pode ser punida por danos morais, por danos materiais, por estar agredindo, cometendo um crime contra uma pessoa, né? Inclusive, outro dia, faz mais ou menos um mês, na comarca em que eu trabalho, que eu foi ajuizada uma ação pedindo danos morais em relação a determinado cartório, que a pessoa sofreu um ato de homofobia e a pessoa ajuizou a ação e o tabelião nem esperou fazer a instrução processual e já fechou um acordo e pagou lá uma indenização. E eu duvido se outro servidor, outro funcionário dele vai fazer isso novamente, porque ele sabe
que vai doer no bolso dele. Sim, com certeza. A Casa da Mulher Brasileira, ela tem se mostrado muito efetiva, né, nesse acompanhamento. O debate que a gente tem que fazer para a população LGBT é dizer que a perspectiva de mulher tem que ser ampliada, né? Que as mulheres lésbicas, que as mulheres trans, as mulheres travestis também se sintam representadas naquele espaço, entender que elas fazem parte desse espectro plural que é o ser mulher, né? E que ali ela vai ter um espaço de acolhimento e de denúncia também, né? Principalmente para... Eu sempre costumo dizer que a lesbofobia, a transfobia, elas são carregadas de resquícios machistas, misóginos, patriarcais. Ela tem uma perspectiva diferenciada, né, na violência. Tanto que os requintes de crueldade para corpos trans e travestis, eles são muito violentos. São corações arrancados, são coisas que são enfiadas no corpo, é o couro cabeludo que é arrancado, como foi o caso da Carol, que foi julgado, salvo engano, semana passada. Então a gente percebe que a lesbofobia, a transfobia, ela vem carregada de uma violência muito maior, né? Muito mais pungente. Então esse debate acerca do que é ser mulher nessa sociedade tem que ser um debate mais plural e mais amplo para que essas pessoas, as mulheres lésbicas, mulheres travestis e mulheres trans, se sintam representadas dentro dessa política. Com certeza. Uma outra fato que me ocorreu aqui foi a questão, falando de acolhimento da família. Muitas famílias não aceitam. De que forma vocês analisam isso? Quando a OAB é acionada dentro das escolas, geralmente não vem só um diretor sozinho, vem um pai acompanhado daquela situação, que já está vendo em um ambiente muito inicial o filho dele passando por uma situação, né? E aí cabe à nossa sociedade essa compreensão que, se a gente for entender, somos todos nós para proteger aquela criança. Né? Mas aí eu pergunto, nessa situação, qual é o termômetro? O pai aceita ou ele rejeita? O que você já tem esse termômetro? Temos todas essas perspectivas, tanto de um pai que aceita, como um pai que não aceita, um pai que está em conflito, um diretor que não sabe lidar com a situação. Esse é o mais comum. Então, assim, são muitas situações dentro desse aspecto. Então, assim, cabe, às vezes, as instituições, elas são colaboradoras, né? Sim. Então, o que geralmente a OAB trabalha nesses casos? A gente trabalha em palestras, e essa palestra ela vai envolver todo mundo. O corpo escolar, a família, os próprios alunos que estão dentro daquele processo de construção, de se desconstruir, sim, de se revirar em um monte de situações que são novas para eles também. Então, acho que o braço de acolhimento vem por essa força das instituições. Todo mundo precisa de uma rede de apoio, sim, né? Isso aí a gente sabe que é essencial para todos nós, né? E uma pessoa que ela se compreende como homossexual, ela precisa de uma rede de apoio muito grande, porque ela vai sofrer vários tipos de violência, né? Violências verbais, violências físicas, e às vezes ela não consegue essa rede de apoio dentro de casa, sim, na família. Então, ela vai ter uma rede de apoio, uma família fora do ambiente familiar, né? Mas essa rede de apoio, ela é muito importante. É interessante porque a perspectiva de saída de armário para cada indivíduo é diferente, o tempo. Sim. E a gente percebe que a perspectiva econômica é um fator muito importante. Sim. Muitas pessoas só deixam para expressar as suas vivências e corporalidades e identidades quando já tem algum tipo de acúmulo econômico, porque sabe que não vai ser expulso de casa. Os índices comprovam que ainda muitas crianças LGBTs são expulsas de casa. Eu sempre costumo dizer que nenhum LGBT ele se suicida em decorrência da sua identidade. Ele é suicidado por uma sociedade LGBT-fóbica, sim, que impede... Assim, nós somos muito privilegiados, nós que estamos aqui debatendo sobre LGBT-fobia. Nós temos rede de apoio, sim, nós temos as nossas formações, espaços de poder que nós atuamos. Agora, vamos trazer isso para a periferia, sim, né? Para aquelas pessoas que não têm nem como sonhar em ter uma rede de apoio, porque minimamente não tem. Né? Como é que esse LGBT vai construir a sua identidade? Às vezes não começa nem a se entender. Não tem, né? Como, ele não tem elementos que possibilitem ele se enxergar como, por exemplo, um sujeito de direitos. Sim. Né? Então, é por isso que é muito complicado e é importante a rede de apoios. E o movimento ele tem trabalhado muito nesse sentido. Nós temos aqui uma iniciativa pioneira, muito importante, que é a Casa Florescer, sim, que é uma casa de acolhimento LGBTs que geralmente são expulsos de casa, que estão em conflitos com familiares, que não têm uma perspectiva econômica. E foi uma iniciativa da sociedade civil, né? Então é importante frisar isso, né? A Casa Florescer tem feito esse papel muito importante desse acolhimento e trabalhando numa perspectiva de rede de apoio. Porque a família, ela deveria ser essa perspectiva da gente se sentir confortável e nós podermos ser
quem nós somos. Mas às vezes eu conheço muitos LGBTs que dizem, estou voltando para casa. Que inferno. Uma fala dessa, ela traz muita perspectiva de violência que aquela criança, que aquele adolescente vai passar no seio familiar, infelizmente. Com certeza. Bom, com isso a gente fecha esse nosso segundo bloco e a gente volta daqui a pouco. Estamos de volta, este já é o último bloco do programa Sem Filtro. Estamos conversando com a doutora Scarlett Abreu Santos, secretária-geral da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB Maranhão, Carlos Wellington, professor doutor, representante do Grupo Gaivota, e Elaine Silva Carvalho, coordenadora do Comitê de Diversidade do Tribunal de Justiça do Maranhão. A gente já falou muito das questões dos números que não são tão positivos, mas agora vamos falar de avanços. O que a gente tem avançado? Ai, que delícia, esse eu gosto. Assim, o movimento, o poder público, ele sempre vem com uma narrativa de dizer, vocês cobram, mas não apresentam a solução, como se a expertise técnica fosse do movimento, né? É muito fácil você transferir a responsabilidade para o movimento. Mas em decorrência dessa cobrança, nós fizemos o trabalho de casa e o movimento apresentou uma série de planos e projetos em parceria com algumas secretarias. Então, nós temos o Plano Estadual de Empregabilidade e Renda, junto com a Secretaria de Trabalho e Renda. Nós temos a Política de Saúde Integral da População LGBT, que essa já foi promulgada, já está em vigência. Nós temos um projeto que chama Casarão da Diversidade, que é muito parecido com a proposta da Casa Florescer, de acolhimento a pessoas LGBT. E aí a intenção agora já não é mais nem criar o casarão, é fortalecer a Casa Florescer. Nós temos também o projeto Escola Sem LGBTfobia, que visa justamente trabalhar a perspectiva do combate à violência de gênero e sexualidade nas escolas. E nós tivemos, foi no mês passado, a assinatura do plano, no mês passado a visita do ministro dos Direitos Humanos, junto com a nossa coordenadora da Política Nacional LGBT, a Cimi Larra, onde eles vieram lançar o projeto Empodera LGBT, onde o Maranhão é um dos estados contemplados junto com o Espírito Santo e Pará, que fala sobre empregabilidade. E nós tivemos a surpresa, né, do governador ter promulgado o Plano Estadual de Políticas Públicas LGBT+, do estado do Maranhão, que foi feito junto com o Conselho, com o Fórum e com as entidades todas que compõem esse mecanismo. É importante frisar que toda a demanda foi construída em parceria com o movimento social, as demandas foram apresentadas pelo movimento social em parceria com a gestão pública, né? Então, a gente tem esses marcos que estão aí e a gente espera que eles sejam efetivados, porque eu sempre costumo dizer que um papel lá é bonito, mas ele tem que ser efetivado. Toda a política pública ela precisa de orçamento e recursos, senão ela vira uma letra morta, como a gente costuma utilizar esse termo. Exatamente. Para a OAB, a gente tem carregado assim como favorito essa questão do mais saúde mental para os advogados, que realmente é um alcance muito grande, de trazer pessoas especializadas na temática de gênero, de sexualidade, para tratar com os advogados, com suas famílias, porque a gente não pode falar só de advogados LGBTs, também tem filhos, tem família envolvida, então é assim um projeto muito querido para a gente. Mas também a OAB ela incentivou e nós conseguimos colocar a questão do censo para sabermos quantos advogados nós temos, né? Então, assim, é uma grande conquista, porque a gente sabe que existe, mas a gente não sabe quantificar. A gente ainda tem uma comissão pequena perto do número de advogados. Isso perpassa pelas situações de conservadorismo que a gente tem, de advogados que queiram participar, queiram realmente colocar-se à disposição. Então, nós estamos trabalhando isso dentro da OAB e a gente está fazendo esse movimento de abraçar, de alcançar. Então, eu acredito que seja assim as nossas principais conquistas, mas, sobretudo, esse trabalho mesmo dentro da sociedade. A gente tem feito um trabalho mesmo de estar em vários municípios, estivemos em muitos municípios dentro do Maranhão, estamos estendendo, porque a Comissão de Diversidade está trabalhando também da realização da sua extensão em Imperatriz, em Santo Inês, então, para que outras mãos possam estar colaborando nesse trabalho. Eu acho que são conquistas muito importantes para todos nós. Eu penso que o grande marco do Poder Judiciário maranhense foi a criação do Comitê de Diversidade dentro do Tribunal de Justiça. Em plena pandemia, né, as primeiras reuniões foram feitas até online, por videoconferência, e a partir daí
nós desenvolvemos vários projetos de combate à LGBTfobia, de efetivação de direitos. Nós, inclusive, temos um projeto chamado LGBTfobia Não é Opinião, é Crime, sim, que ganhou o Prêmio Novari, que é uma premiação nacional, né, do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Né, nós fomos receber ano passado, lá no Supremo Tribunal Federal. Nós vamos concorrer também esse ano com outros projetos. Né? Nós temos um termo de cooperação junto ao SENAC para garantir 2 vagas em todos os cursos que são oferecidos no SENAC de todo o estado do Maranhão, com isenção de taxas. Né? Inclusive, o município de São Luís, junto com os movimentos sociais, foi o que mais aderiu, tem mais de 200 formandos lá em Santo Inês. Né? Então, essa participação dos movimentos sociais com os órgãos públicos ela é muito importante. Nós fizemos também, no ano de 2023, o primeiro casamento comunitário LGBTQIA+. Foi até o movimento social ficou assim, não, casamento, ninguém quer mais casar, mas fizemos e gostaram. Deu bastante gente. Deu bastante gente. E fez um sucesso. Né? Foram 38 casais de todo o estado do Maranhão e a cerimônia foi presencial e por videoconferência. Nós fizemos também, ano passado, o primeiro mutirão transgênero, que também teve uma grande inovação, teve não só, e mais uma vez um movimento mas a Defensoria Pública já faz isso, não vai ter demanda, e foi um sucesso também, não só para a retificação do prenome e do gênero nas certidões de nascimento, certidões de casamento, também a retificação junto ao título de eleitor, carteira de trabalho, teve também consulta por algumas áreas da medicina, até consulta através da Policlínica do Coatrac, que disse que ali foi mais procurado naquele dia ali do que em todo o ano. Assim, foi um sucesso. Nós tivemos uma empresa, Multisol, que é uma grande parceira do movimento LGBTQIA+, que ofereceu um curso lá do Senai para 20 pessoas transexuais para se formar em soldagem e contratar. Eu disse, não adianta fazer o curso e contratar. Eles contrataram e que eles não contrataram, as outras empresas do grupo contrataram. Então foram 20 pessoas dali que saíram formadas e com seus empregos garantidos. Né? Teve também a Alumar que recebeu currículos. Inclusive, esse projeto da Multisol, essa ideia da Multisol foi tão boa assim que serviu de parâmetros para outros projetos. O Ministério Público do Trabalho depois, através de multas que eles recebem, fizeram uma ação conjuntamente com o Comitê de Diversidade, garantindo cursos que foram sugeridos pelos movimentos sociais, pagos pelo MPT, e essas pessoas também concluíram seus cursos. Né? E agora o Ministério Público do Trabalho também procurou o Tribunal de Justiça, a OAB, os movimentos sociais, para tratar sobre a empregabilidade da comunidade LGBTQIA+, na empregabilidade formal. Né? E nós vamos trabalhar para isso, inclusive com empresas parceiras, inclusive a Multisol, que é uma empresa assim, nossa, eu acho que é um exemplo a ser seguido. Não só contratou essas pessoas, mas devo dizer também que o presidente lá da empresa, ele é evangélico. Né? Então, esse é um grande ensinamento para a gente. Com certeza. O que eu estou pensando falar de cada um de vocês são palavras bem pontuais. A questão do acolhimento dentro de casa, o acolhimento das empresas, a questão da parceria, que é muito importante para dar poder, para colocar, para dar fala, para dar vez. Mas aí é também a tua fala aqui. A gente lança os projetos, a gente tem que ficar de olho. Sim. Sempre, né? Sim. O controle social é muito importante, né? O Estado tem que entender que o sujeito da política ele tem que participar ativamente, porque senão vão ser políticas de gabinete, sim, que não vão atender às reais necessidades da nossa população. Então a gente participa de forma ativa como proponente, formulando, ajudando na implementação, revendo. Toda política ela tem que ser revista, ela tem que ser avaliada, né? A gente tem que, não alcançamos as metas por conta desse fator, vamos rever a prática. Faltou orçamento, então a gente tem que intensivar o orçamento em determinada área. O sujeito da política ele tem que estar constantemente participando do processo de implementação de políticas públicas.
E, assim, a Juscelá, ele trouxe muitas coisas interessantes, porque há um tempo atrás, quando a população, o movimento LGBT era chamado, quando se falava em curso, só se falava de cabeleireiro. É como se a nós, população LGBT, fosse dado o único direito o único curso que a gente quer é de cabeleireiro. É lógico que a gente sabe que nós temos inúmeros colegas que dignamente expressam a sua vida como trabalhando na área de cabeleireiro, né? Mas nós não atuamos só nessa área, nós estamos em vários espaços, né? Então a gente também tem que ampliar. E a gente lembrava também que o movimento social só era atendido pela Secretaria de Direitos Humanos. Era como se saúde não nos dissesse respeito, cultura não nos dissesse respeito, assistência social. Aí eu volto na minha fala inicial, nós temos vários marcadores que nos completam, né? A gente tem que pensar numa perspectiva de identidade plural e diversa, que senão acaba que a política não atinge seu objetivo, porque foi pensada de uma forma sem ser intersetorial. Com certeza. É o padrão, né, que se é imposto ali, um padrão, fecha-se muito e as oportunidades estão todas aí. Uma pessoa é múltipla, né? Ela não pode ser padronizada e colocada só naquele local. Sim. E eu acredito muito nessa força desse trabalho correlacionado, né? E pensando nisso, a gente, dentro dessas conversas, principalmente sobre esse aspecto de empregabilidade, que eu acho que tem sido... Acho que todos nós estamos indo para o mesmo caminho, né? Precisamos falar sobre isso. E acho que também a gente pode aproveitar esse espaço, né, para falar com as empresas que podem estar procurando os movimentos, podem estar nos procurando enquanto instituições, para de repente estarmos formalizando, crescendo nessas parcerias. Nós temos esse comprometimento com a causa, com a pauta, então acho que fica esse convite para de repente não só cursos, mas efetivar empregos, né, e estarmos caminhando junto para criar e aumentar essa rede de apoio. Doutora Scarlett falou duas questões muito importantes, né? Uma, eu acho que ninguém faz nada só. Sim. Né? Sim. A gente tem que ter parceria, né? E, doutor Carlos Wellington, eu acho que os movimentos agora têm grandes parceiros, né? A OAB, que nós não víamos também tratando dessa pauta, o Tribunal de Justiça. Agora, nós temos mais um parceiro também importantíssimo, que é o Ministério Público do Trabalho, que desde o ano passado vem procurando o Comitê de Diversidade e os movimentos sociais e está tratando de uma questão muito importante, que é empregabilidade e também empregabilidade formal, né? A carteira assinada, isso é muito importante para os movimentos, para a comunidade LGBTQIA+, né? Teve outra... A questão da parceria, teve outra questão também que eu acabei esquecendo aqui. De chamar, de pedir essa colaboração, acho que da sociedade, das empresas. Sim, isso aí é muito importante, porque eu acho que não só há muito sol que precisa ajudar e formar essas pessoas, contratar essas pessoas, mas também demais empresas e órgãos públicos também. Isso eu lembrei também que o Ministério Público do Trabalho, a primeira etapa dessa ação que o órgão vai fazer se trata de conversar com os órgãos públicos, para os órgãos públicos também fazer o seu papel em relação à empregabilidade. Quem sabe essa questão de cotas, né, para terceirizados, por exemplo. Tem a lei municipal já, de reserva de vaga para pessoas LGBTs nas empresas. Tem uma lei municipal. Sim. E o movimento também está pleiteando a possibilidade de um selo, para mostrar que aquela empresa tem um diferencial. A gente sabe que esses selos, as empresas gostam muito de serem certificadas, né, de qualidade. Então a gente está pensando de certificar que aquela empresa ela é aberta para a diversidade, né? Eu acho que é um diferencial para ela no mercado, que é uma empresa, né? E é isso, eu acho que a gente vive no Estado democrático de direito. Para a gente poder se dirigir ao AB, a gente precisa de um recurso mínimo de locomoção, pagar um advogado. Se for na defensoria, tem a questão mesmo de se locomover. Então, a gente precisa minimamente ter um recurso financeiro. Por isso que eu acho que a empregabilidade é um fator muito importante e ela tem sido a palavra-chave para as políticas públicas para a população LGBT. Inclusive, eu lembrei agora do que a doutora Scarlett falou, e também o próprio Dr. Carlos Wellington aqui, que falaram da questão que não adianta só garantir direitos, né? A gente precisa efetivar. Isso, porque não adianta só a gente ter... Não, a gente garante o direito, por exemplo, à adoção, né? Ao casamento,
a doação, mas não efetivar esses direitos. Então, é muito bonito a gente falando na teoria, que a gente ouve muito, né? Essa teoria, a teoria é bonita, né? Mas a prática tem que ser mais bonita ainda. Com certeza. Bom, gente, por aqui a gente finaliza o Sem Filtro especial de hoje, que falou sobre LGBTfobia. Eu queria agradecer muito a doutora Scarlett, a doutor Carlos Wellington, a doutora Elaine, e queria que vocês fizessem rapidamente uma consideração final, deixassem uma mensagem aqui pra gente, por favor. Eu queria agradecer o convite aqui do programa Sem Filtro, da TV UFMA. Nós precisamos tratar mais sobre esses assuntos que muitas vezes matam pessoas, que também afetam a dignidade das pessoas, afetam a dignidade de famílias, né? Porque muitas vezes a gente vendo uma criança, um adolescente ou uma pessoa sendo violentada, não só por palavras, mas fisicamente, toda a família é afetada, toda a sociedade também, um amigo nosso, né? Toda a sociedade ela é afetada. Então nós precisamos de mais espaços como esse para tratar de temas que ainda há uma dificuldade de se falar, mas a gente tem que nós temos que facilitar conversas como essa para que toda a sociedade seja atingida e para que um dia, quem sabe, a gente não trate mais de pessoas da comunidade LGBT como se fosse um diferencial, mas como se fosse qualquer outra pessoa do povo. Eu quero agradecer o convite, aqui é a minha segunda casa, meu local de trabalho. Dar um spoilerzinho bem rápido, a gente que eu digo, o movimento social, junto com o grupo GP Mina e com o programa de pós-graduação em psicologia, a gente está com o censo LGBT da comunidade acadêmica. Técnicos, docentes e discentes, a gente fez um levantamento acerca das especificidades dessa população e logo a gente vai estar fazendo essa divulgação, a gente pode até voltar aqui para apresentar nossa pauta. E dizer que a UFMA também agora está com uma diretoria de diversidade, de ações afirmativas, então é a primeira vez que tem uma diretoria nesse sentido, que é coordenada pelo professor Acildo. Então acho importante que agora se tenha um canal direto para a população LGBT do universo da UFMA, para estar trazendo as suas demandas e estar debatendo acerca de gênero e sexualidade. Obrigado. Gostaria de agradecer o espaço, parabenizar pela iniciativa. A conversa ela nunca vai ser totalmente já é suficiente, não é. A gente precisa conversar, tanto pelo início, né, desse momento que a gente viu, existem números que precisam ser combatidos. E dizer que a OAB está à disponibilidade da sociedade. A OAB está aqui também para fazer esse diálogo entre a sociedade e os demais órgãos para que a gente possa um dia sonhar e viver uma sociedade diferente, né? Com certeza. Obrigada a todos. Bom, lembrando que você pode acompanhar a programação da TV UFMA e o programa Sem Filtro na íntegra pelo canal do YouTube. Até a próxima!